Oi, pessoal, tudo bom? Tá todo mundo aí? Como é que eu vou saber se o pessoal tá aí? Tem alguém aí? Vamos dar um oi, me avisa. Estão me informando. Ana Tavares, olha que legal. A Daniela, a Cláudia. Cláudia, pede aí para eu te adicionar. Tá me ouvindo, Cláudia? Ana, Rodrigo, aí, uma galera aí, Marcos. Mas tá, dá pra ouvir aí? Tá dando pra ouvir, pessoal? Como é que eu vou saber? Tá dando? Cláudia, como é que a Cláudia pode fazer para ela me adicionar, para eu adicionar ela? No botãozinho. Peraí, deixa eu ver. Cláudia, tá aqui ela, ó. Cláudia. Aí, apareceu. Visualizar. Ó. Fazer uma transmissão. Entrou, Cláudia? Vamos ver aqui. Hã? Tá guardando. Aí, peraí, tá entrando, tá entrando. Que legal, Cláudia. Aí, menina. Tamo Ei, junto? tá boa? Tá ouvindo? Que Tô legal. sim, Fala mais alto. saudade. Fala mais alto. Saudade, tô te ouvindo sim. Que bom, saudade. Bom estar aqui contigo nesse momento. Vou mandar um Cada direct aí pro pessoal, né, Clarinha? Manda um direct aí. É uma setinha, né, que a gente pode enviar para as pessoas para elas estar junto. Esse momento vai ser um momento bem descontraído, Cláudia, onde a gente vai poder falar um pouco sobre a dependência emocional, falar sobre a identidade. E a gente sabe o quanto sim. que isso é difícil, né? Quanto que é um assunto Uhum, difícil. Depois a gente vai estar, eu vou pedir para, quando terminarmos, ficar gravado, para a gente poder compartilhar, entendeu? Para o pessoal aí. tá Pode certo. ser gravado, né? Não pode, Clarinha? Estou com um monte de ajudante aqui, me ajudando. Estou com o Rodrigo aqui, Clarinha, Dani. Tá Ei, mandando um dá um abraço para abraço pra todos você. aí. Oi, Aí, ó. Rodrigo. Aí, Rodrigo, mandando um abraço, que legal. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão aí da dependência emocional, que é algo tão corriqueiro, não é, Cláudia? É tão Sim, corriqueiro. O que você pode estar falando para a gente um pouco aí? Vamos falar? vamos sim. Então, é ao mesmo tempo assim corriqueiro e complexo, né, Carla? É, Corriqueiro nos nossos dias, porque mais e mais a gente percebe essa tendência à dependência emocional. Essas isso. coisas não aconteciam na minha época de adolescente, na minha época de mocinha, era bem mais raro acontecer. Mas nota-se nessa geração de 20 anos para cá, que é a geração do meu filho, né, o Matheus está com 22 anos, que é uma geração frágil, uma geração vulnerável, né, muito Uhum. carente afetivamente falando, e essa geração eles são mais susceptíveis a desenvolver essa dependência emocional. É Não verdade. apenas, né, cara, se a gente for é, abrir aqui, a dependência emocional é uma das coisas que essa geração hoje carrega, entre Isso. tantas, né? É, é verdade, sim, porque esses dias eu estava conversando, eu acho até, não sei se foi com o Rodrigo e a Dani aqui, nós estávamos conversando, sabe o quê? Que nós estamos numa geração muito fragilizada. Não é uma geração meio forte, nós somos de um tempo. Eu não sei se você concorda, porque eu sou bem mais velha que você, mas eu faço parte de uma geração como você um pouco, a gente lutava mais, a gente parecia que a vida era muito mais dura e a gente precisava Sim, se virar sozinhas. Você concorda que o tempo assim dos nossos pais, dos nossos avós, era um período onde as pessoas precisavam se virar mais? Eu não estou dizendo que não existia a dependência emocional, pelo contrário, eu acho até que existia muito também, mas a luta, o engajamento para fazer as coisas eram muito maiores. E hoje nós vivemos, sim, numa geração mais sensível. Eu acho que a palavra sim, é sensível. Porque a dependência emocional, o que é a dependência emocional? Para aquele que está entrando agora, que está querendo saber um pouco. A dependência emocional é uma pseudo-necessidade, é uma falsa necessidade que uma pessoa tem, sente, de outra pessoa. É como se a outra pessoa, seja o cônjuge, seja um amigo, seja uma amiga,
ela fosse totalmente essencial para que a gente vivesse feliz, emocional, psicologicamente. Então, é um assunto que você percebe que poucas pessoas falam, porque poucas pessoas também conseguem detectar, perceber que aquilo que ela está vivendo no relacionamento com outra pessoa não é algo bom, totalmente puro, bom, é algo meio nocivo para as emoções. Você concorda com isso que é nocivo o relacionamento? Sim, totalmente, porque a pessoa ela sai daquela linha que é os relacionamentos interdependentes normais, onde você desenvolve amizades sadias, equilibradas, agregadoras, e você Uhum. entra num relacionamento de exclusividade, onde você É, requer exclusividade. É um do, relacionamento de dependência, né? Como você falou, a minha segurança pessoal depende do outro, daquela isso, pessoa que eu elegi, seja como meu melhor amigo, a minha melhor amiga e por aí vai, né? Então, isso, assim, é totalmente adoecedor, nocivo para a saúde isso. mental, emocional, espiritual, em todos os aspectos. E tem pessoas, Cláudia, que você observa que ela não tem nenhuma noção de que está vivendo esse relacionamento nocivo, preso, aprisionado numa emoção com a outra, não de algo saudável, que ela acha que é amor. Quando algumas pessoas já me procuraram, e algumas pessoas me procuraram para pedir ajuda em questões de sexualidade, identidade, com problema da identidade sexual, muitas dessas pessoas começaram com muita dependência emocional com o outro. Começou com uma amizade saudável, começou com um relacionamento aparentemente saudável. Mas no meio do caminho, por conta de algumas questões pessoais do passado, elas se envolveram emocionalmente ao ponto de ficarem presas. Mas elas acham que é amor, que é uma amizade perfeita, que é um relacionamento de namoro perfeito, é um relacionamento de amor perfeito. E depois ela vai descobrir que não é, que é exatamente isso nocivo. E você pode perceber que quando a pessoa vive uma dependência emocional, uma prisão, que depende, como você falou, psicologicamente, emocionalmente, para receber apoio daquela pessoa incondicionalmente o tempo inteiro, ela não percebe que ela está indo para um caminho de um abismo. Por isso que poucas pessoas, o que está vindo muito na minha cabeça, eu sou muito disso também, está vindo aqui no meu coração dizer o seguinte: poucas pessoas sabem que vivem num relacionamento de dependência emocional. Poucas pessoas percebem que elas estão vivendo uma prisão emocional onde ela só se sente feliz, só se sente realizada se a outra pessoa estiver perto. Se a outra pessoa não estiver perto, ou não estiver compondo aquela festa, compondo aquele grupo, ela não se sente feliz, ela se sente insegura. Então, a dependência emocional é uma insegurança muito grande, uma fragilidade. Então, o que você quando a gente estava esquentando, aí chegou de novo? Voltou, voltou. Ai, que bom, que bom. E aí,
você me diz aí o que pode gerar um pouco da dependência, a identidade da pessoa, como é que é isso aí? Como é que a gente pode dar uma palavra sobre isso? Então, Carla, na minha experiência, eu tenho notado assim que tudo começa na nossa identidade. E também, se a gente for dar uma checada com mais profundidade, nós vamos cair lá na questão da sexualidade também. Por quê? Porque a base da nossa identidade tem a ver com a nossa sexualidade. E ambas as coisas começam em Deus. E as pessoas não têm essa noção, entendeu? Então, assim, como que eu vou falar sexualidade? Normalmente as pessoas pensam em sexualidade, elas pensam em sexo e as suas versões, né? E aí, quando você começa a trazer a noção de que a sua sexualidade, a sua identidade, ela começa em Deus, as coisas mudam, a nossa mentalidade muda. E o que essa geração, essas pessoas hoje, elas lutam? Elas lutam por saber quem elas são. Quem eu sou? Né? Quem é a Cláudia? Quem é a Carla? Quem é o João? Quem é o Pedro? Quem são essas pessoas? Nós só vamos saber quem nós somos de fato e de verdade a partir do conhecimento de quem Deus é. Mas as pessoas hoje estão vivendo suas vidas muito desconectadas da paternidade de Deus, porque a nossa identidade ela está intimamente conectada com a paternidade de Deus. Isso não tem a ver com cristão e não ser cristão. Ah, eu sou crente, então assim, logo eu já sei minha identidade. Não, tem muitos cristãos que não sabem da sua identidade em Deus. Porque quando a gente pega o conceito da identidade, a identidade tem a ver, essa identidade espiritual, né? Com o conhecimento das verdades de Deus acerca de quem nós somos em todas as áreas da nossa existência. Amém. Então, quando eu sei quem eu sou em todas as áreas da minha existência, isso vai me trazer o quê? Segurança. Isso vai ser um pilar para o meu desenvolvimento emocional, meu desenvolvimento espiritual, meu desenvolvimento relacional. Né? Então, a partir do momento que você não tem uma identidade formada em Deus, e quando a gente vai falar, tá, e como que eu desenvolvo isso? Começa dentro da nossa família. E aí, com toda essa questão das famílias fragmentadas, vai gerar. Tá me ouvindo? Agora de novo. Falhou de novo. Aí, vai. Isso, então, com toda a questão das famílias fragmentadas, então nós temos o quê? Na sociedade, muitas pessoas inseguras, desconectadas de princípios fundamentais para o desenvolvimento da identidade, desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento da própria sexualidade. Então, vamos dizer, essa desconexão joga a pessoa para uma vulnerabilidade muito grande, Carla. As pessoas são emocionalmente vulneráveis, né? Claro que existem outros fatores. Por exemplo, eu moro numa base missionária, a Jocum aqui em Contagem. Então, o que acontece? Tem pessoas que vêm para cá, são cristãos, amam o Senhor de todo o coração, querem servi-lo, querem fazer a sua obra, mas, porém, nunca saíram da proteção da sua família. Né? Aí chegam aqui, né, se sentindo sozinhas, no lugar que elas nunca estiveram antes, com pessoas que elas não conhecem. Isso dá uma baita de uma insegurança. De repente vão começar a viver, sendo desafiadas a viver pela fé, né? Produzir em Deus o seu trabalho, mas também ir atrás de relacionamentos, pessoas que possam sustentá-las. Então, assim, é um campo de muita insegurança. E, de repente, você encontra o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Você está vulnerável, porque primeiro, o namorado, a namorada, pela primeira vez saiu do seu estado, saiu da sua cidade, deixou o aconchego do seu lar, a proteção do seu pai, da sua mãe, e está num ambiente de insegurança. Então, vários fatores, perdas também, eu acho que perdas significativas pode lançar a pessoa numa arena da dependência emocional também.
por conta da insegurança. Porque o dependente emocional, no fundo, ele está buscando o quê? Segurança. Acho que a palavra-chave é essa, né? Segurança. Ele precisa de se sentir seguro emocionalmente e muitas vezes ele pensa que a outra pessoa é que vai dar essa segurança para ele. Questões também de passado não resolvidas. Às vezes a pessoa ela já veio com um passado onde há muitas feridas na alma que não foram tratadas, que não foram curadas, né? Então, também é uma porta aberta para desenvolver algumas questões dentro dessa área da dependência emocional. Então, assim, tem N fatores, mas eu penso, Carla, né, na minha experiência aqui, trabalhando também com os jovens, que muitas pessoas elas entram numa negação muito grande quando são confrontadas acerca da dependência emocional, né? Porque às vezes para quem está em volta a coisa está em preto e branco, mas a pessoa que está vivendo a dependência emocional está tudo cinza. Ela não consegue perceber aquilo ali. E aí, quando ela é confrontada, né, aquela história, né, o papagaio fala, o cachorro fala, o parente fala, o vizinho fala, o amigo fala, mas a pessoa fala, não, isso não está acontecendo comigo. Não está acontecendo comigo. E, infelizmente, assim, hoje a gente percebe muito essa questão da insegurança instalada, uma insegurança crônica, uma ansiedade crônica, onde as pessoas buscam no outro a sua segurança pessoal. Isso. Eu estava pensando exatamente o que você estava falando. As pessoas, nós todos, viemos de uma base, a maioria vem de uma base muito inconstante, não é sólida, porque nós viemos de gerações de famílias, de pai, mãe, de avós, que também não tiveram muita ajuda na área dos relacionamentos. Então, eles ensinaram aquilo que eles sabiam. E eu fico imaginando que muitos não sabiam como se relacionar bem. Então, todos nós, se perceber, Cláudia, a gente vem de uma insegurança de relacionamentos, como você falou. E essa insegurança de relacionamento, principalmente no amor, no receber amor. Quando a gente não recebe amor, dos pais, daqueles que são nosso, que traz o nosso legado, que vai trazer que seria assim, trazendo um alinhamento para a gente crescer maduros. Nós não recebemos, porque eles também não receberam, a probabilidade de nós termos emoções inseguras e sentimentos inseguros é muito comum. Por isso que a gente vê que no final, quando a gente começa a tratar uma pessoa com problema de dependência emocional, exatamente, a gente vê pessoas inseguras, com baixa estima, com pessoas que não receberam aquele amor, aquela base como diz, me surgiu a palavra, por exemplo, como crianças, afeto necessário para trazer um equilíbrio emocional. Se a gente observar, poucas pessoas estão recebendo esse afeto, mas não é de agora, é de muito tempo. Quando eu falei no início que nós somos de uma geração mais um pouco endurecida, é porque nossos pais aprenderam na labuta, na batalha. E eles, filhos, foram vendo também na labuta e na batalha como resolver as coisas. De 100 anos para cá, mais ou menos, a psicologia, ela surgiu. E ela começou a dar nome aos bois, denominar aquilo que nós sentimos. E aí parece que quando nós descobrimos que o que a gente tem nome, ou baixa estima, ou insegurança, porque não recebeu o afeto que precisava na base da família, a gente começa a se sentir frágil. O adolescente jovem, quando começa a falar, eu entendi, eu tenho baixa estima, porque eu também não recebi o afeto e o amor no início, quando eu era criança. E aí eu sou assim. Então, eu não estou falando mal da psicologia, até porque eu já estudei psicologia, mas eu quero dizer uma coisa. Eu gosto de uma frase, Cláudia, do John MacArthur, que ele fala o seguinte, não é nem uma frase, é o nome de um livro dele. Sociedade sem pecado. O que é sociedade sem pecado? Na verdade,
tudo que nós temos tem uma base de sofrimento psicológico que alterou a nossa vida, a nossa caminhada. Sim, mas nós não podemos basear a vida inteira numa dor e não querer mudar essa dor, essa história com Deus, senão a gente vai caminhar sempre com um sentimento de fizeram alguma coisa comigo, por isso que eu sou assim. Eu não recebi afeto, por isso que eu não sei dar. Eu não recebi amor, por isso que eu me envolvo com todo mundo emocionalmente. Então, na verdade, se nós percebermos o que são feridas do passado, através de falta de afeto e de amor, de identidade, de pessoas que seriam importantes para nós, elas falharam porque não também sabiam, não porque elas são culpadas, mas também são vítimas da própria vida, vítimas da própria do relacionamento familiar, não souberam colocar as coisas para os filhos ou para nós. Aí a gente cresce com a sensação de que temos um déficit emocional e que precisamos inconscientemente preencher isso numa pessoa. E é isso que a gente faz, começa a eleger pessoas para preencher nosso vazio. Eu estou falando nós para ficar uma coisa assim mais generalizada, porque é dessa forma, feridas do passado que ainda queremos preencher em alguém. Vazios do passado, ou vazios da nossa própria personalidade. De uma maneira assim, vamos lá. Geral, eu categorizaria a dependência emocional como a carência afetiva, né? Um produto, né? A dependência emocional é um subproduto da carência afetiva. E aí entra algo muito perigoso, sabe, Carla? Que nós estamos... Tá dando para ouvir? Tá, agora de novo, vai. Então, aí eu estava dizendo que entra algo bem perigoso que nós estamos vivendo hoje, que é o quê? Essa carência afetiva, ela começa a falar com a gente, entende? Essa semana passada eu dei aula na ETED, né? E eu falei sobre isso, eu falei, a carência afetiva, ela se transforma no nosso Deus, ela se transforma em um Deus que fala conosco, que testifica conosco sobre os sentimentos que nós estamos tendo. Então, assim, o que tem acontecido? As pessoas começam a orientar a sua identidade por sentimentos e desejos. Então, o que começa a definir a pessoa, a identidade dela? Sentimentos e desejos. E aí, quando você define a sua identidade por sentimentos e desejos, a dependência emocional, ela é apenas uma porta, por exemplo, para a homossexualidade. Seja masculino, seja feminino. Porque eu sinto, eu desejo, logo eu sou. Né? Então, isso é uma linha muito perigosa. Né? Então, nós temos aí, pano de fundo da carência afetiva, a porta da dependência emocional, porque a dependência é um subproduto disso. E aí, sentimentos e atrações começam a surgir. E eu começo a querer definir minha identidade a partir daquilo que eu sinto. E o que eu sinto e o que eu gosto nunca vai definir quem eu sou, porque quem define quem eu sou é Deus. Mas as pessoas perdem essa perspectiva, a perspectiva de Deus, passam a viver as suas vidas por meio de seus sentimentos e desejos, definir a si mesmo e até a sua própria sexualidade a partir daí. Por isso que hoje é muito comum a gente perceber... Congelou? Oi, tá aí, né? Vai. Você fala no perceber. Caiu de novo. Caiu aí? Não, vamos. Certo? Voltou. Continuar? Voltou. Então, isso que hoje é muito comum a gente perceber meninas desenvolvendo a questão do lesbianismo. Não sei qual é o nome que eu... Do lesbianismo. Isso. Por quê? Primeiro surgiu de uma amizade. A amizade se transformou em dependência emocional. Na dependência emocional, essa pessoa ela romantizou
Ela começou a confundir o amor filéu com o amor romântico, o amor erótico. E daí a pouco ela está apaixonada. E aí ela quer experimentar aquilo que está surgindo, que ela não sabe o que é. Né? E talvez dessas pessoas nunca tiveram um passado com abuso, um passado assim que falaram, é por causa de um abuso ou de outra coisa. Não, é por causa da carência afetiva que abriu uma porta para a dependência emocional, e a partir da dependência emocional surgiu um amor erótico, romântico, né, no meio de toda essa situação. E a pessoa passa, então, a, querendo ou não, e definir a sua identidade por aquilo que está sentindo e por aquilo que ela deseja. Né? Então, isso é muito perigoso hoje. E as pessoas estão abrindo muitas portas nessa área. Isso. Paulo diz, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, que nós não andamos, aliás, que nós andamos por fé e não por vista. O que ele está dizendo? Nós não andamos por aquilo que sentimos mais, nós andamos por aquilo que nós cremos. Mas tudo isso é que vai gerar essa identidade em nós. É nós crermos que nós agora somos filhos amados. Somos filhas amadas de Deus. Mas aí vai ter que haver toda uma reconstrução emocional através de hábitos, de crenças verdadeiras a respeito de si mesmo e de Deus, para que essa dependência emocional ela comece a perder o poder. Porque a dependência emocional, exatamente, é um falso amor. Por isso que as pessoas falavam, não, eu tenho dependência emocional, não, com fulana, não. É amor demais, só eu entendo ela, só eu entendo ele, só eu posso suprir as necessidades dele. Não é verdade. Então, é uma falsa forma de ver a vida, ver a si próprio, ver o outro e ver a Deus. Porque não percebe que em Lucas, capítulo 10, verso 27, diz a palavra que Lucas, Jesus fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O que é alma? É amar a Deus com as nossas emoções. Não as emoções fragilizadas, mas com o nosso desejo, com o nosso querer. E não é algo que vai vir subliminado, é algo que eu vou fazer. O problema é que nós estamos com muita dificuldade, muitas pessoas com dificuldade de quererem sair desse abismo emocional que você falou. Dessa carência emocional. Você sabia que carência afetiva é exatamente o que você falou, é uma idolatria? É exatamente, Cláudia. Você falou que carência emocional, carência afetiva é idolatria. A gente idolatra tanto o que está sentindo que a gente não quer largar. A gente não quer largar Deus. A pessoa não quer largar, Deus não quer largar essa emoção, esse sentimento por alguém, porque acha que Deus não é capaz de suprir esses sentimentos. Agora eu vou dizer uma coisa, você também falou, muitos casos de homossexualidade feminina, de lesbianismo, começam na dependência emocional. Começa num relacionamento feminino emocional. E por conta de quê? De carências afetivas anteriores. E às vezes não sofreu abuso sexual. Mas a personalidade, a forma da pessoa ver a vida e o mundo, ela foi desviando ela do verdadeiro amor, que é Deus. Como você falou, só Deus pode preencher o nosso coração. E só Deus. Eu fico pensando como que, através de Jesus, é que nós podemos equilibrar, acomodar de forma correta as emoções e os sentimentos. Porque eu vou dizer uma coisa, não existe ninguém perfeito emocionalmente. Não existe ninguém psicologicamente equilibrado ao ponto de não sofrer algo. Por conta do pecado, todos nós sofremos a queda. Todos nós sofremos a solidão. Todos nós sofremos as carências. Todos nós sofremos tudo isso. Agora, o importante é como que a gente vai
adequar a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos vencer e desejar amar a Deus. Esse é um dos processos que eu acho que é para sair da homossexualidade ou sair da dependência emocional, hétero, porque às vezes a gente só está falando aqui, está tocando na homossexualidade, mas na Oi. vamos fazer o Voltou. seguinte, vamos Voltou. focar um pouquinho assim, quais são os fatores que podem contribuir para uma pessoa, como você falou, construir uma dependência emocional. Resumindo ali mais ou menos o que a gente estava falando, afetividade distorcida, né, a falta de amor, o recebimento. O que mais? Vamos falar um pouco disso, para depois a gente tomar um rumo aqui para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu penso, Carla, que perpassa por esses aspectos que nós falamos. Começa dentro da família, uma família disfuncional, né, onde a cobertura dos pais, a cobertura familiar não cumpriu, né, o seu papel ali na criação dos filhos. O que é importante quando a gente pensa na cobertura familiar? É o casamento dos pais. Isso é muito importante. Eles são a cobertura dos filhos. E muitas vezes esse pai, o que é a responsabilidade do pai? É trazer segurança, é trazer limites, né? É trazer direção para os seus filhos. E a mãe? A mãe é aquela parte emocional que vai trazer nutrição, que vai trazer ali administração, né? A questão dos vínculos. E quando essa cobertura falha, o que vai acontecer? Vai haver uma disfunção generalizada em várias áreas. Só que é aquela coisa que nós falamos anteriormente. Antigamente, né, uns anos atrás, a sua geração, a minha geração, a gente era mais casca grossa. O que é casca grossa? A gente sofria? Sofria. Igual, por exemplo, eu não tive pai, não fui criada com a minha mãe, fui criada com os meus avós, passei por abusos sexuais. Olha, o abuso também é um ponto de muita agressão que pode gerar dependência emocional. Então, você pega uma família fragmentada, ausência de pai, ausência de mãe, abusos sexuais, tudo isso pode jogar a pessoa numa arena da dependência emocional, da carência afetiva, né? Que é o ponto principal aí. Sim, mas a gente, assim, tinha uma resiliência para lidar com isso. A gente era mais casca grossa, tinha que se virar, levantar, sacudir a poeira e prosseguir. Hoje as pessoas não estão dando conta disso. Tem muito peso para elas. Isso. E aí nós temos também a superproteção. Então, se de um lado nós temos a ausência da proteção, da cobertura familiar, por outro, nós também podemos ter a superproteção. O que é isso? Eu fui abusada, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui abusada, mas o meu filho, a minha filha, não vai passar por isso. Realmente, a gente não tem que querer que os nossos filhos sofram. Só que a gente começa a ter reações desequilibradas com o nosso filho ou com a nossa filha. E nós queremos proteger ele do mundo e de tudo aquilo, e a gente quer colocar ele dentro da nossa barriga de volta. Para que ele não segurança, Cláudia, na criança. Gera um adulto dependente. Exatamente. Então, percebe que, assim,
a falta de proteção da cobertura familiar, né, a ausência do pai, a ausência da mãe, abusos sexuais, né, tantas questões que podem jogar a criança numa situação de falta de proteção, vulnerabilidade, segurança, baixa autoestima, nessas fragilidades todas que a gente falou. Mas a superproteção também, essa superproteção, essa coisa desequilibrada, também vai jogar a pessoa nessa questão. O outro aspecto é aquilo que eu falei também, sobre mudanças bruscas na vida de uma pessoa, pode jogar ela numa situação de vulnerabilidade. Um divórcio, a perda de um ente querido, né, a perda de um emprego que trazia estabilidade para a pessoa, a mudança de um estado para o outro, né, de uma cidade para outra. Né? Então, assim, o nascimento de um filho, a rejeição gera sentimentos de baixa estima. Terrível. Sim. Então, assim, são um conjunto de fatores, né, que podem proporcionar esse terreno fértil para proliferação dessas emoções tóxicas, né? Essas emoções tóxicas pode desenvolver na pessoa aquilo que a psicologia chama de transtorno de personalidade dependente. E aí, quando você vai avaliar um pouquinho, daí está a raiz dos comportamentos viciados. Porque se eu desenvolvo uma personalidade dependente, então eu vou poder desenvolver também vícios em diversas áreas. Uhum. Inclusive, a dependência emocional, ela tem sido demonstrada em pesquisas que ela tem muita relação, muita semelhança com a dependência de drogas mesmo, como você falou, com dependência química, alimentar. Está muito paralelo alimentar, a necessidade da pessoa buscar na comida também suprir uma necessidade emocional, uma afetividade. Então, é muito perigoso e é muito bom, Cláudia, a gente está falando sobre isso, porque as pessoas podem estar falando assim, não, eu já tive, eu já ouvi falar, mas a gente está sempre acrescentando algo para alguém. Então, alguém que está nos ouvindo, era muito bom entender que as feridas realmente do passado, a desestrutura da família, dos papéis de pai e mãe, que fique bem claro que nenhum pai ou nenhuma mãe, em sã consciência, se soubesse o que nós sabemos hoje, fariam ou agiriam ou relaxariam as coisas dessa forma como você falou e como eu estou falando. Para que a gente entenda que o pai e a mãe, eles também foram filhos que também podem ter sofrido coisas parecidas, afeto, rejeição. A rejeição é tão interessante que a rejeição ela gera um sentimento de falta de dignidade. A pessoa não se sente digna. A rejeição faz com que ela se sinta inferior às pessoas. Então, querem eleger. Você já percebeu que a rejeição, ela pode, uma das características da rejeição é eu me sentir tão desqualificada, tão inferior, porque um dia eu fui de alguma forma, que quando eu pego uma pessoa que entende o que eu estou falando, eu elejo ela para viver na minha vida. E acho que ela é a única que vai viver aquilo ou entender aquilo. E uma coisa interessante que eu também sempre falo quando eu faço palestra sobre dependência emocional, é que a gente pensa que tem uma pessoa forte e uma fraca, né? Até no livrinho que eu gosto muito, né, que eu vou bem sem você, que no livrinho toca que a gente tem a ideia de que num relacionamento de dependência emocional entre duas pessoas, existe um fraco e um forte. Não, todos são fracos. Os dois são fracos. Um precisa da fraqueza do outro. E o que é fraco precisa da força do outro, que na verdade não existe. São os dois tentando nadar numa água que não conseguem chegar juntos, porque não vão conseguir, porque os dois estão carentes numa situação, numa questão pessoal. Parece que se encontram, né? Você já percebeu que quando o dependente, uma pessoa ainda tem um problema de dependência emocional, parece que se depara com alguém que gostaria de ser preenchido por aquilo ali? É um imã, né? Parece que é um imã.
Como dizia um amigo meu, ele vai dizer pior. Ele vai dizer pior. Ele dizia assim, é demônio. Que demônio... Não, eu estou brincando, né? Mas ele brincava dizendo, não é só o irmão, é um demônio que perturba o outro, que parece que se conhecem no reino espiritual e une as pessoas. A gente tem que entender que a dependência emocional é uma escravidão emocional, mas ela é espiritual também, é uma guerra espiritual. Sim. É uma guerra espiritual. Exatamente, Carla. E é perigoso, né? No começo pode parecer tudo muito saudável e tudo, mas há muito sofrimento emocional, né? As pessoas que quando se veem, que querem sair, sofrem muito. Né? Esses dias eu estava pensando assim, né? Ontem mesmo, até conversando um pouquinho aqui com o Daniel, e eu tentando explicar uma situação, me veio essa questão das emoções, que, por exemplo, pensa num carro com um tanque cheio. Né? Quando você está com aquela pessoa, né, eu acredito que na questão, no caso da dependência emocional, seu tanque está cheio, você está com um canudinho na jugular do outro, achando que o outro está bebendo dele, né? Você está se alimentando dele, bebendo dele, e o seu tanque está cheio. Né? Então, daí a pouco, aquela outra pessoa, ela falou oi para alguém que está do seu lado. Imediatamente, seu tanque esvaziou. Né? E esvaziou de tal forma que agora esse motor vai funcionar por sofrimento. Né? Porque um carro vazio de combustível, ele poça a bomba de combustível a tal ponto que aí o carro pode começar a funcionar por sofrimento e chegar a um ponto que esse carro não vai andar mais. Entende? Porque ele estava com o tanque absolutamente cheio e questão de segundo, aquela segurança toda se foi e aquele tanque, né, baixou, né, vamos dizer assim, o termômetro baixou imediatamente e a pessoa já entrou em sofrimento. Isso. Então, é uma escravidão, há um sofrimento real que a gente precisa considerar. Não podemos desconsiderar também, a manipulação. Oi? A manipulação, ela tem que entrar dentro desse sofrimento real. Porque ser manipulado por uma outra pessoa é muito ruim. Sim, e uma automanipulação também que acontece, né? Porque a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela quer sair, mas ela ainda está presa, né? Ao sentimento, ao desejo, a uma série de questões ali. Né? Houve um investimento. Então, é sofrimento real. Então, eu digo muito para as pessoas, a gente não pode desconsiderar. Antigamente, né, quando um cristão estava com depressão, os pastores falavam, né, as pessoas diziam, é demônio. Né? E hoje a gente sabe que não tem nada a ver, há um sofrimento emocional que precisa ser considerado. Então, a gente não pode falar para uma pessoa que tem dependência emocional, toma vergonha na cara e sai disso. Não. Ela quer sair. Não. E a questão não é falta de vergonha, pelo contrário, ela até sente vergonha de estar naquela situação. Mas é questão que há uma prisão de pensamentos, uma prisão nas suas emoções, uma prisão na sua vontade, que precisa ser desconstruída para que uma nova forma de se relacionar através de Cristo seja construída. Até porque as pessoas precisam acreditar que o Senhor Jesus a ama. Mesmo elas debaixo dessa prisão da dependência emocional, elas podem conhecer a Cristo e levar junto toda essa bagagem da dependência emocional. E a gente tem que passar esse amor. Passar, porque Jesus, ele não nos ama depois que a gente sai da dependência emocional. Ele nos ama dentro dela. Então, ele vai nos ensinar a amar de forma correta. E a gente só aprende a amar e a ter esses sentimentos mais saudáveis quando a gente começa a conhecer o amor de Deus. Quando a gente vê que o Senhor, ele tem misericórdia de nós. Por isso que quando você estava falando das pessoas acusarem de algumas líderes, dizer, não tem jeito, é dessa forma. Gente, isso é completamente antibíblico. Porque a gente quer colocar um peso dentro de uma pessoa que já está carregando uma mala. Ela já está carregando uma mala de emoções.
ela já está carregando uma mala de dor. Aí eu venho, coloco e digo, não, Jesus é leve. Ele diz, o meu jugo é leve, ele é suave. O que a gente tem que trazer para as pessoas e trazer para nós é que esse mesmo Jesus está dizendo a mesma coisa para eles. Porque as pessoas que nos buscam ajuda com problema de dependência emocional, a maioria vem até junto com alguém. Sim. E tem pessoas que a gente vai falar assim, vamos trabalhar essa questão emocional, da dependência, e a gente não manda bem separar. Tem pessoas que a gente vai mandar separar. Tem pessoas, tem casos e casos. E tem muita gente em crise. A primeira coisa que a gente tem que, eu acho que levar a pessoa, ela entender o que está acontecendo com ela. Porque Sim. ela está debaixo dessa, é uma escravidão. Por que é uma escravidão? Que é tudo aquilo que eu não consigo sair na hora que eu quero. A escravidão é isso. Uhum. Um escravo está dentro da casa do seu senhor. Ele fala, eu quero ir ali um instantinho, você não vai, você é meu escravo. Então, quando a pessoa ainda não entendeu que Cristo a trouxe para lhe dar liberdade, e a liberdade de Cristo é que nos liberta, é ainda um tempo que a gente precisa levar ela a sentir isso. E isso dá trabalho, isso leva tempo, não é fácil. Porque Não é é. muito comum, você concorda? Eu conheço poucas pessoas, poucas. Uma porcentagem de. Eu posso estar até exagerando agora, tá ao vivo, mas de 20% a 30% é que não tiver dependência emocional na vida, sabe? Porque mal ou bem, tem muitos filhos que têm dependência dos pais também. Às vezes a gente não fala disso. E vão para Sim. missões, vão para o evangelho, e estão ainda presos naquilo que se o que papai vai falar, o que mamãe vai falar, o que ele pensa disso tudo. E a gente tem que Uhum. começar a equilibrar esses sentimentos em Deus. Sim. A gente podia ver assim que como a gente pode ajudar essas pessoas. A primeira coisa que uma pessoa que possa estar nos ouvindo, por exemplo, é acreditar que ela pode sair da dependência emocional. Que Sim. não é impossível. Não é Sim. impossível. Mesmo que seja algo baseado em emoções, sentimentos. A segunda coisa é que tem que entender que se isso é pecado, porque nos tira de Deus, tira de adorar a Deus acima de todas as coisas, então a gente tem que também entender que a gente precisa romper com isso. E a gente precisa Sim. de uma pessoa para ajudar a romper. A gente não dá para Sim. caminhar sozinho muitas vezes. A gente precisa de uma pessoa para confessar, para caminhar. E eu acho também interessante falar, viver de dependência emocional não é viver um grande amor. Você já ouviu isso? Eu estou vivendo um Sim. grande amor. Não, não é grande amor. Porque o amor, ele é livre. O amor não é ciumento. O amor, ele não se ufana. O amor não prende. O amor quer o bem do outro. O amor quer que aquela pessoa que a gente gosta, seja amigo, cônjuge, namorado, ele rompa, ele vá, que ele seja Sim. feliz. A dependência Uhum. emocional é o inverso do amor. Ele quer para ele quer só para ele não quer dividir com ninguém, ele acha que se basta naquela pessoa. Então, Uhum. ali a gente começa a perceber que não é amor, que não é algo de Deus. Aquilo que não é de Deus, não é aquilo que Deus criou para nós, com certeza ele vai ter um resultado muito ruim no final. As pessoas Sim. saem mais raivosas dessa relação, magoadas dessa relação. Então, nós Machucar. precisamos acreditar nisso. E sermos honestos. A gente precisa ser honesto. A pessoa que vivencia isso precisa ser honesta. Para entender Sim. que ela não está vivendo um grande amor, uma grande amizade, e que está sozinha e tem aquela pessoa. Não. Está sugando. Você falou, está sugando. Se a gente Sim. pudesse ver o quanto a gente suga o outro, a gente não sugaria. É verdade. Verdade. E também, né, Carla, a prática das disciplinas espirituais é muito importante, É, né? Existe uma batalha espiritual também acontecendo pela nossa alma. O que
que Jesus falou? Olha, na vossa perseverança, vocês ganharão as vossas almas. Não é ganhar a alma do outro. Né? Às vezes a gente está preocupado em ganhar a alma do outro. Vamos ganhar a alma para Jesus, vamos ganhar. Mas nós precisamos ganhar a nossa alma na nossa perseverança, né? Em praticar jejum, oração, confissão, arrependimento, quebrantamento, né? A meditação na palavra, conhecer, buscar me conhecer por meio da palavra de Deus, porque é conhecendo quem Deus é que eu vou conhecer quem eu sou, é conhecendo as verdades de Deus, é que as verdades dele vai ser estabelecida na minha vida e em todos os aspectos. Então, precisa ter essa perseverança também para vencer essa batalha que está acontecendo na mente, que está acontecendo nas emoções, né? E existem mentiras que estão fundamentando essa prisão. E nós precisamos desarraigar essas mentiras pela verdade, né? É trazer a verdade, confrontando com todo sofisma, toda mentira. Aquilo que o Paulo falou, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para, através de Deus, destruir essas fortalezas mentais, destruir pensamentos que estão embasados em desesperança. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou ser livre, é muito difícil. Não há impossível para Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer quando nós nos colocamos na disposição dele, nós buscamos e declaramos que queremos ser verdadeiramente livres. Então, a palavra de Deus, né, ela é poderosa para destruir esse sofisma, para destruir essas prisões construídas de pensamentos, né, essas filosofias, esses ideais que são contra a mesma verdade de Deus. Então, para ter uma metanoia, uma transformação da nossa mente de dentro para fora, precisa haver uma perseverança. Né? Nós precisamos estar em luta mesmo, colocar posição contra todas essas questões. Porque não basta só, Carla, eu dizer, nossa, reconhecer. Já é um passo muito importante reconhecer que você é uma pessoa que desenvolveu um relacionamento independente emocional, ou que você tem uma personalidade dependente. Já é um passo muito grande a pessoa reconhecer. Mas não basta reconhecer e ficar se sentindo vítima. Eu sou uma vítima da minha família disfuncional, né? Eu sou uma vítima de uma sociedade que é cruel, que é injusta. Eu sou uma vítima dos traumas que eu passei. Ok, a gente considera tudo isso é muito importante, sim, mas o que eu vou fazer disso? Eu vou viver me vitimizando, eu vou viver dando desculpa para minhas situações, porque a dependência emocional, ela se torna pecado. Relacionamentos sadios se transformam em pecado quando a dependência emocional entra. Então, vai chegar um momento, eu tenho que encarar isso como uma batalha espiritual, para vencer o mal na minha vida, para vencer esse pecado, para vencer esses relacionamentos tóxicos e ser livre na minha alma, ser livre na minha mente, né, no meu coração. E aprender, sabe o que, Cláudia? Aprender a viver também sob pressão. As pessoas precisam aprender a viver sob pressão para amadurecer. É porque a gente tem uma falsa ideia de que ser crente, que sai de um relacionamento de dependência, ou sai de um relacionamento de qualquer coisa, tudo vai se tornar num estalar de dedo e numa farinha de condão. Não, Deus está nos ensinando, nos fortalecendo, nos amadurecendo através dessas pressões, dessas transformações que Ele quer fazer. E a dependência emocional, ela precisa aprender que vai sentir pressão, que vai ser difícil sair, mas que não dá mais para viver. Tem que escolher. Eu não quero ser vítima, não é isso? Eu quero escolher. Escolha não querer mais ser vítima. Pelas escolhas, é falar assim, de fato, eu tive uma família disfuncional, de fato, eu passei por injustiças, eu sofri traumas, mas Jesus morreu. Eu tenho uma resposta, eu posso dar uma resposta diferente. Eu posso escolher viver uma vida livre, eu posso escolher ser curado, eu posso escolher ser liberto. E Ele já fez tudo isso por mim na cruz. Eu não preciso viver uma doença. Se existe cura, se existe um remédio, por que não tomar esse remédio? Por que não tomar posse desse remédio?
né? É. Também, Cláudia, a gente só tem, eu acho, peraí, só um minutinho, acho que a gente só tem 5 minutos. Queria que você tá, então termina a sua fala e vamos orar. Não, vamos orar. Eu queria que você orasse, eu vou orar para quem está nos ouvindo, tá? Porque nós fizemos aqui, foi um panorama do que seja a homossexualidade. Desculpa, a homossexualidade, que seja a dependência emocional e a identidade da pessoa. Mas a gente vai ter outros momentos para falar. Mas termina com o que você está falando e vamos orar. Então, creio que Deus ele requer de nós uma resposta diante das injustiças que sofremos, dos traumas que vivenciamos, da família disfuncional que nós temos. Ele deu uma resposta para nós chamada cruz. Agora, nós precisamos olhar para a resposta de Deus e dar a nossa resposta. Né? Que assumir o que receber pela fé e caminhar. Vai ser fácil? Não. Eu vou ter que renunciar à minha vida, eu vou ter que renunciar à minha vontade, renunciar aos meus desejos, renunciar aos meus sentimentos. E estabelecer minha identidade no lugar certo. Né? Definir a minha identidade através de Cristo, e não mais sentimentos e desejos. Né? Eu creio que é o caminho. É lembrar sempre do que Paulo fala, não vivemos mais do que sentimos, do que vemos, mas daquilo que cremos, exatamente. 2 Coríntios, capítulo 5. E tentar lembrar sempre que nós precisamos viver esses novos estímulos e desafios da vida com Jesus. Por quê? Deus quer reorganizar as emoções das pessoas. Jesus quer reorganizar os sentimentos, reorganizar a vida. E isso gera tempo, isso gera coragem, que é o próprio Espírito Santo que vai trazer. Espírito Santo vai trazer. Perseverança, disciplina. Né? Isso. E o amor de Deus, entender que não estamos sozinhos, ninguém está sozinho, as pessoas não estão sozinhas. Eu queria que você pudesse fazer uma oração. Eu vou orar também para a gente encerrar. Cara, Cláudia, foi muito bom. Falhou assim a internet toda hora, cara, mas eu tenho certeza que quem esteve aqui conosco foi abençoado. E nós vamos ter outros momentos, com certeza. Nós vamos ter outros momentos para falar, tá? Deus abençoe você. Vamos terminar orando? Sim, vamos sim. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Colocamos cada pessoa que esteve conosco diante de ti. E se alguma delas, Senhor, tem problemas nessa área, Pai, ou conhece alguém, Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que as suas palavras sejam libertadoras, curadoras, redentoras sobre a vida dessas pessoas e que elas achem esperança em ti, no nome de Jesus. Pai, eu concordo com a oração da Cláudia e também, Deus, eu concordo e peço, Deus, que o Senhor complete aquilo que foi falado, que, Deus, o Senhor toque na mente, nos corações, que cada pessoa que possa ter ouvido hoje, Deus, essa live, possa ser abençoada profundamente. Porque cremos que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de novos momentos e novas oportunidades. E o Senhor está dando para nós. Nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Poxa, Cláudia, Deus abençoe. Muito obrigada, Carla. Beijo. Saudade, Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você, te ver também, tá? Benção. Um abraço. Beijo. Beijo.